Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath, venho aqui pra gente conversar sobre Abracadabra. Mas o filme lá de 1993, vou te trazer algumas curiosidades e um resuminho do filme, porque o novo chega agora, dia 30 de setembro, na Disney Plus. E eu sei que tu é louco por filme de bruxaria, principalmente um tão icônico como Abracadabra. As irmãs Sanderson se tornaram um ícone da cultura pop e o filme, que estreou em julho de 1993, traz toda essa magia de Halloween, trazendo as protagonistas que deveriam ser as vilãs, aquelas que a gente deveria odiar, mas acaba amando tudo que elas entregam. Mas tem muitos detalhes sobre essa produção lá de 1993, que foi gravada em apenas 5 meses, que eu quero te contar. Mas você lembra do filme? Lembra o que acontece nele? O final? Quem dirigiu o filme foi o Kenny Ortega, ele que também vocês devem conhecer por High School Music, grande sucesso. Ele sabe fazer esses filmes, né? Essas produções para a juventude, para as crianças. E em 1993 ele fez Abracadabra, ou Hocus Pocus, da Disney, e a gente conheceu as irmãs Sanderson. No início do filme a gente tem um pouquinho sobre ali elas em Salem em 1693, quando elas são ali capturadas e condenadas por bruxaria. Tudo isso porque elas raptaram a menina Emily para sugar sua força vital e se tornarem jovens de novo. Só que o grande plano maligno que elas tinham era sugar a alma, a força vital de todas as crianças de Salem. Só que o irmão da Emily foi atrás da garotinha e conseguiu impedir as bruxas. Nisso elas foram pegas e, né, antes de serem enforcadas, elas conseguem fazer um feitiço com o seu livro. O livro monstruoso dos monstros é basicamente a origem do livro que a gente vê em Harry Potter, porque é muito igual, só que ele tem todos os feitiços e encantamentos que elas usam, e antes de morrerem elas conjuram ali um feitiço que diz que se um virgem acender a vela lá sagrada que elas têm numa noite de Todos os Santos, ou, né, como a gente conhece, Halloween, elas retornariam. E é claro que 300 anos depois elas acabam retornando, porque um virgem que não acredita em bruxaria e que recém tinha se mudado para Salem tenta fazer uma graça ali por uma paquerinha que ele estava tendo. Mas detalhe, antes delas morrerem lá em 1693, né, morrerem, elas acabaram transformando o irmãozinho da Emily, o Binks, em um gato e condenaram ele a viver eternamente. Ele então acaba durante esses 300 anos tomando conta do livro para ninguém pegar e também para ninguém acender a vela. Depois de todos esses anos, a casa das irmãs Sanderson se tornou ali, digamos, um museu sobre essa história que todo ano, que todos os moradores de Salem contam e conhecem elas. Só que o garoto novo, o Max, acaba indo para lá, digamos, né, para fazer aquela graça junto com a Alison, a sua paquerinha, e a sua irmã pequena, a Dani. Ele acende a vela e elas retornam para aquela noite. E a missão delas é fazer novamente a poção e sugar a alma de todas as crianças de Salem, assim elas teriam vida eterna e não morreriam de novo, não sumiriam quando, né, amanhecesse e a luz da vela se apagasse. É esse o rolê, a gente vê a turminha tentando impedir elas de fazerem de novo a poção com o livro e de alguma maneira ali matar elas realmente. No final do filme é claro que elas não conseguem fazer ali a poção, são derrotadas e acabam virando pó quando amanhece. E o nosso gatinho Binks, ele, né, acaba morrendo de vez e a sua alma se encontra junto com a alma da sua irmã, a pequena Emily. É bem macabro pensar assim, né? Mas tem essa cena no final.
E tudo se torna de novo felizes para sempre em Salem, apenas com as histórias, não mais com as irmãs, tocando o terror na cidade. É muito interessante porque a gente tem vários outros personagens aí no filme, os pais do Max e da Dani, que tem uma participação especial com um figurino muito bacana na festa que elas vão ali da prefeitura, da cidade, né? Que eles encontram todos os adultos. E também um dos ícones que ninguém imaginaria que se tornaria um ícone, que é o Billy, o zumbi gente boa, que foi um ex-peguete, um ex-namoradinho das irmãs, que acabou sendo morto pela Winnie por ciúmes e virou aquele zumbi com a boca costurada. Ele que ajuda também as crianças nessa missão de derrotá-las. No final do filme, ele volta para sua cova e fica lá no seu descanso eterno. Então fica aí elementos e brecha pra gente ver personagens que a gente viu em 1993 no filme, retornando no novo longa, como o Billy, que a gente já vê nos trailers e ele tá acreditado, e sim, ele tá maravilhoso no filme. Falando nisso, tem crítica do filme novo, Abracadabra 2, já aqui, então é só você conferir na descrição ou no cardzinho para entender o papel dele nesse novo filme, mas também ele não deixa muito ali aberto para personagens principais, como foi o gato Binks retornar, e também a gente fica nessa dúvida da questão dos protagonistas, do Max, da Dani e da Alison retornando. Mas a história, ela se encaixa muito bem, ela é muito colorida e ela conta essa história de Halloween de uma maneira perfeita. E mesmo que você assista agora, né, tem essa lembrança afetiva que nem eu tinha do filme que assistia sempre, se tu colocar o play aí na Disney Plus e assistir ele novamente, ele tá perfeito igual. Ele não ficou datado, ele não ficou um filme feio de assistir. É genial o quanto o diretor e toda a produção do filme conseguiu com que ele se tornasse esse ícone. E, pasmem, ele não foi quando estreou. Ele não foi bem na crítica, ele não foi bem com o público, e somente depois de muitos anos é que ele ficou e ganhou todo esse carinho dos fãs. Tanto que até hoje, em Salem, o filme é reproduzido, né, especialmente uma vez por ano para toda a comunidade, já que, detalhe, o filme foi gravado grande parte na cidade de Salem, por isso que a gente vê e tem uma identificação bem gostosa. A casa da Alison, que é icônica, que foi construída em 1700, é a fachada ali original que a gente vê. Também em Salem a gente tem as gravações na escola, e era uma escola também que funcionava em Salem e que foi desativada em 1992, foi usada no filme e hoje ele ainda, né, não funciona mais como uma escola, mas está aberto à visitação. A gente também tem a Câmara Municipal, que foi feita aquela festa icônica que as irmãs Sanderson cantam maravilhosamente. A gente tem os pais do Max vestido, um de Drácula, outro de Madonna. Esse local também em Salem se tornou um museu depois, hoje então é um museu para quem for visitar. E também a questão da aldeia que a gente vê no começo lá do filme, mostrando a Salem de 1693, é uma aldeia que foi construída em 1930 em Salem, fazendo reproduzindo toda essa áurea aí da Idade Média, de caça às bruxas. Foi gravado nessa locação em Salem. E uma das coisas interessantes que tem no filme, principalmente se você assistiu ele legendado, são, digamos, as frases de efeito da Winnie e também os seus xingamentos. Muitos deles foram criados na hora pela própria atriz. A Beth é foda. É só isso que eu tenho para dizer para vocês. Ela é uma ótima atriz e ela incorporou muito bem essa bruxa maligna. E muitas dessas frases ela criou pro filme, não estava no roteiro. Outro detalhe parecido com isso são os xingamentos que o Billy faz para Winnie, né? Quando ele consegue descosturar a boca, cortar ali os fios da boca e fala dentuce, um monte de outras coisinhas assim.
Era pra ele falar palavrão, sim. Era pra ele xingar, sim, ela, mas eram umas coisas um pouco mais pesadas. E ele resolveu mudar esses xingamentos para as coisinhas mais engraçadas desse tipo que a gente vê no filme. Porque o ator que faz o filme, que é o maravilhoso Doug Jones, ele, né, viu que era um filme infantil, um filme para crianças. Não cairia muito bem se ele falasse coisas mais pesadas. Então, ele mesmo criou aqueles xingamentos. Vagalume do inferno. Outra coisa que encanta todo mundo no filme de 1993 é o visual dele, a produção, o design técnico ali, os figurinos, que esse é um detalhe interessante. Para tu, digamos, ter um orçamento ali na linha, já que o orçamento não era tão grande do filme, eles acabaram usando figurinos de outras produções da Disney. Por isso que a gente vê nas festas, nas fantasias das crianças, se vocês repararem, tem de outros filmes ali e também, digamos, fantasias caseiras. A fantasia da mãe do Max, que é da Madonna, foi feita por uma das figurinistas à mão, com essa intenção de ser um pouco mais caseiro, mas ela disse que ela sente uma certa vergonha até hoje daquele figurino, porque ficou caseiro demais, mas eu acho lindo. E um detalhe interessante de um dos principais personagens que acabou se tornando o principal por conta do nosso amor para os zumbis, é que o Billy tinha mariposas de verdade na boca. Quando ele abre ali e solta aquela baforada, eram mariposas reais que eles colocaram na boca do ator para fazer aquela cena. Falando de personagens inusitados e de partes divertidas, eu gosto muito da cena do diabo e da esposa, né? Que é quando elas batem na porta lá de um cidadão da cidade de Salem e ele tá vestido de diabinho e convida as garotas para entrar para comer um petisco dentro da casa. E elas confundem ele com o próprio diabo, já que tava com aquela fantasia. Elas não estavam entendendo por que toda aquela fantasia, né? Já que elas se tornaram depois de 300 anos e aquilo não era comum em Salem de 1693. Mas o engraçado é que o diabo, quem faz é o diretor Gary Marshall, que fez Uma Linda Mulher. E ele geralmente faz participações nos seus filmes, mas aqui ele ganhou esse papelzinho mesmo, não sendo ele o diretor. E quem faz a sua esposa é a sua irmã, na verdade. A principal curiosidade, e é por isso que você tá aqui, já que você viu a thumb, viu a carinha do Leonardo DiCaprio, pois é, o ator que faz o Max, o principal, era para ter sido vivido pelo Leonardo DiCaprio. Ele foi convidado, mas ele estava em outro projeto na época, então a gente não teve ele como um dos protagonistas aí do filme, mas ele tinha sido sim cotado para estar ali. Então foram essas as curiosidades que eu recolhi aí na internet para trazer aqui para vocês. Se vocês têm outras informações, outras curiosidades sobre Abracadabra, me conte aqui. E se você já assistiu o novo filme, também me conte o que você achou e se é apaixonado por esse universo de magia que a Disney trouxe pra gente de novo. Beijos e até a próxima.